Esse aqui é um livro do Dr. Ivo Pitangui, Aprendendo com a Vida. Imenso médico esse aqui, grande doutor, grande vida. Exemplo de luta, né? Ivo Pitangui, o maior cirurgião plástico do mundo de todos os tempos. Ele fez uma dedicatória desse livro para Zósimo e Dorita. Letra de médico aqui, né? Mas para Zósimo e Dorita. Dorita era a mulher do Zósimo nessa época. O Zósimo era o maior colunista social do Brasil, ainda que ele tenha feito uma grande revolução no colunismo social, né? Ele introduziu temas diferentes no colunismo social, não era só falar das festas, etc., né? Então, Ivo Pitangui, Aprendendo com a Vida. Eu gostaria um pouco de falar do Ivo Pitangui, né? É um médico mineiro, mas a primeira coisa que chama atenção na vida do Ivo Pitangui e que deveria servir de reflexão para todos os médicos, né? É o tempo que ele passou depois de formado se aperfeiçoando, né? Obviamente, hoje, né, os médicos que podem, né, eles vão fazer a residência médica, né? Então, passa ali seus 4 anos fazendo residência médica, depois ainda faz mais uns 2 anos de especialização, né? Eu tenho um sobrinho meu, Guga, doutor Gustavo, né, que está fazendo exatamente isso, né? Já está aí no 4º ano de residência depois de formado lá na USP. Então, não é brincadeira. O médico é como o padre, né? O padre que é o médico das almas, né? Tem que ter uma bela formação, né, para poder levar as almas para o céu, né? Então, quando o Pitangui morreu, em 2008, a morte dele teve obituários nos grandes jornais do mundo, né? Então, por exemplo, o New York Magazine se referiu a ele como o rei da cirurgia plástica, né? A revista alemã Der Spiegel chamou uma vez o Pitangui de Michelangelo do bisturi. Esculpia, ele fazia uma escultura, né? Levava beleza ao seu paciente, né? O New York Times, né, disse que no século XX, talvez apenas 2 brasileiros, Pelé e Carmen Miranda, fossem mais conhecidos do que ele. Século XX, século XXI, qualquer século, né? Ele começou a estudar medicina na Universidade Federal de Belo Horizonte, né? Depois foi para o Rio de Janeiro por uma série de razões, né? E quando ele decidiu se especializar em cirurgia plástica, ele foi fazendo especializações pelo mundo, né? E essa peregrinação pelo mundo fez com que ele pensasse nos outros médicos, né? Os outros médicos que quisessem seguir essa especialidade de cirurgia plástica, né, para não terem que fazer tantas viagens, conseguirem tantas bolsas, né, porque o Pitangui sempre foi com bolsas, né? Estados Unidos, Inglaterra, etc., né? Eu me lembro, quer dizer, se falou muito isso na época, né? Teve um incêndio num circo em Niterói, em que ele foi o grande socorrista, né, dessas pessoas. Então isso despertou muito a atenção
para a importância que era uma coisa real, não era só uma coisa de beleza, né? Era uma coisa de reconstituição do corpo das pessoas, né? Então esse incêndio, que era um circo chamado Gran Circo norte-americano lá em Niterói, despertou isso daí, né? Ele obviamente consagrou boa parte da vida dele para ensinar, né? Ele fez mais de 1.500 conferências, né? Demonstrações cirúrgicas, né? Encontros, seminários, simpósios, congressos internacionais. Ele morreu em 6 de agosto de 2016. Não em 2008, 2016, aos 90 anos, né? Após sofrer uma parada cardíaca em casa. No dia anterior, ele saiu carregando a tocha olímpica na Olimpíada, nos Jogos Olímpicos de 2016, aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, numa cadeira de roda, né? No dia seguinte ele morreu. A curiosidade, né, assim, talvez não tenha nenhuma grande atriz do mundo que não tenha passado pelas mãos estéticas, cirúrgicas do Dr. Ivo Pitangui. Aqui no Brasil, Cláudia Raia, né, a Vera Fischer, Sônia Braga, né, mesmo Marta Suplicy, né, a Niki Lauda, que teve aquele acidente horrível na Fórmula 1, com o rosto que lhe sobrou, né, foi o Dr. Ivo Pitangui, né. Sofia Loren, foi Anne Hathaway, né, a Marisa Berenson teve também um acidente, ficou muito preocupada porque como ela vivia da beleza dela, inclusive do talento, mas também da beleza, né, era uma modelo, né. Isso tudo foi o doutor Ivo Pitangui. Por isso que eu achei interessante esse livro. Eu vou falar a seguir sobre o dedicado, né? Mas um livro do Ivo Pitangui, com uma dedicatória para Zósimo e Dorita.